Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Hoje é dia 1º de março e nós vamos conhecer a história de um santo papa, São Félix III. Mas antes de nós escutarmos a história do santo de hoje, vamos saber uma pequena curiosidade. Ontem foi dia 28 de fevereiro, mas no dia 29 de fevereiro nós temos a comemoração de um santo, Santo Augusto. Olha só, ele só é comemorado a cada 4 anos, não é verdade? Ou então comemora-se ele no dia 1º. Mas como hoje São Félix é um santo muito importante, um grande papa, nós vamos conhecer a história deste santo. São Félix III, ele nasceu de uma família de religiosos. Para você saber, naquela época não existia ainda essa constituição da igreja, da doutrina da Igreja Católica, que pede o celibato aos padres. Então, o pai de Félix era um padre e ele próprio, Félix, foi casado e teve 3 filhos. E outra coisa interessante, um dos filhos de Félix III foi São Gregório Magno, que também foi papa da igreja. Um grande papa, diga-se de passagem. São Gregório foi uma pessoa sensacional na história da nossa igreja. Então é interessante sabermos essa curiosidade. Nós temos papas que foram filhos de papas. Olha que interessante, não é verdade? Mas vamos lá. Félix III assumiu o governo da Igreja de Roma num período em que a igreja estava muito conturbada. Não a igreja em si, claro, sempre houveram problemas, principalmente de heresias, que foram muito combatidas no período do papado de Félix III, mas principalmente porque foi um período em que o Império Romano estava caindo. Então havia muitos saques, muita bagunça política, ninguém tinha certeza de nada daquela época, havia toda aquela história dos bárbaros que invadiam a cidade, saqueavam, matavam, pilhavam todo o tesouro que existia naquelas cidades. E isso tudo era a realidade daquela época. O papado de Félix III foi do ano 483 até o ano de 492. E outra curiosidade a respeito de Félix III é que, na verdade, de acordo com os padrões da igreja, o nome dele teria que ser Félix II, porque o papa anterior, Félix II, ele foi um antipapa. Como assim? Ele foi um papa, não foi escolhido pela igreja, ele foi imposto pelo imperador Constâncio. Então ele foi considerado um antipapa, porque na verdade ele não foi um papa escolhido pela igreja. Mas a história depois mudou e Félix II se tornou um grande santo, papa e mártir. Ele se deixou ser guiado pelo Espírito Santo e acabou sendo martirizado. E a igreja reconheceu a sua santidade depois, estudando os documentos e conhecendo melhor a sua história, e assim o permitiu ser chamado de São Félix II. E assim nós temos o Félix III também como São Félix III, como ele deve ser chamado, e não Félix II. Só uma pequena curiosidade a respeito dessa história da igreja. Félix teve um período de bastante tribulação econômica e política, como nós dizemos. Félix III enfrentou um período de tribulação política e econômica, como nós dissemos no começo do nosso vídeo. Mas ele também enfrentou um período de bastante tribulação espiritual dentro da própria igreja em relação às heresias. Havia a heresia do arianismo, que fazia com que a igreja do Ocidente se desentendesse um pouco com a igreja do Oriente, sendo que, naquela época, o patriarca de Constantinopla apoiava essa heresia. Ele achava que esse pensamento era correto. É bom lembrar que havia também a heresia do monofisismo, que dizia que Jesus tinha somente uma natureza, a natureza divina, e ele não tinha a natureza humana. E assim, Félix foi bastante bem sucedido no enfrentamento a essas heresias, conseguiu estabelecer bastante a unidade da igreja naquela época. E apesar de ser um período conturbado,
ele teve um papado que foi relativamente longo para aquela época. Mas São Félix acabou falecendo no dia 1º de março, dia tomado como a sua festa litúrgica, e logo, cercado por uma aura de santidade, foi declarado santo pela Igreja. Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Se você gostou da história de São Félix III, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos ajude a evangelizar. Também inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para você receber instantaneamente todos os vídeos publicados e lançados aqui pelo nosso canal no YouTube da Desterro FM. Até amanhã com mais uma história de um santo, aqui no nosso quadro Conhecendo os Santos. Conhecendo os Santos, uma produção Desterro FM.